na qual deslocam as moléculas que estão à sua volta. Assim, formam-se ondas sonoras que são transmitidas em todas as direções. Quanto mais rápidas forem as vibrações, mais alto é o som. Em outras palavras, adquire maior intensidade. A altura e o diapasão de qualquer som são, portanto, suas principais características. O som depende da frequência da vibração. Se a frequência for baixa, o som é grave. A frequência do som é medida em hertz. Os seres humanos são capazes de ouvir uma vasta gama de sons que vão de 20 a 20 mil hertz aproximadamente. O zumbido de uma abelha tem cerca de 30 hertz, enquanto o de um mosquito possui cerca de 18 mil. Alguns animais são capazes de ouvir sons inaudíveis para os ouvidos humanos. Golfinhos e morcegos, por exemplo, podem escutar ultrassons de até 200 mil hertz. Sons não podem ser transmitidos através do vácuo, devido à ausência de moléculas de ar para vibrar e propagar o som. Sempre que o som tiver um meio que o conduza, ele se desloca em linha reta, do mesmo modo que qualquer onda de energia. Da mesma maneira, o som ricocheteia e é refletido por obstáculos tais como paredes, por exemplo, e atravessa aberturas como janelas. Depois, o som se espalha em todas as direções, fato que pode nos dar a impressão de que a fonte de som provém de aberturas. O ouvido humano, porém, é tão preciso que, apesar da diferença sutil... Aqui, gente, como o som propaga para todas as direções, às vezes fica difícil a gente saber de onde está vindo o som, porque ele vai para todos os lados. Como falou ali, ó, ele bate nas paredes, ele sai pelas aberturas, né? Então ele se propaga para todos os lados. Entre ouvir um som primeiro por um ouvido e em seguida pelo outro, somos capazes de determinar com exatidão de onde determinado som provém. Nosso ouvido é capaz de distinguir uma grande variedade de sons ao mesmo tempo. Em uma festa, por exemplo, somos capazes de distinguir o que a pessoa que está à nossa frente está dizendo, porque nosso cérebro seleciona os sons que nos interessam e reduz a intensidade de outros sons periféricos. Olha que interessante, o nosso cérebro seleciona os sons que interessam e reduz os outros. Por isso que às vezes a gente está ouvindo uma música, a gente está ouvindo uma coisa, alguém te chama, acontece um barulho perto de você, né? E você nem percebe. Você está vendo o seriado, você está vendo, né, no jogo ali, naquela tensão concentrada ali, alguma coisa acontece e a gente nem percebe. A estrutura do ouvido. Nosso ouvido é um órgão que foi projetado especialmente para captar ondas sonoras do modo mais eficiente possível. Ele trabalha 24 horas por dia, mesmo quando estamos dormindo. Sua estrutura é, ao mesmo tempo, complicada e delicada. Por isso, ele é protegido pelos ossos de nossos crânios. Ele é constituído de 3 partes principais: o ouvido externo, o ouvido médio ou cavidade do tímpano e o ouvido interno. A tarefa dos nossos ouvidos é a de localizar e captar sons que depois são conduzidos ao canal de audição, que tem cerca de 2,5 cm de comprimento. Nesse canal, o ar é aquecido, atingindo a mesma temperatura do nosso corpo. O ouvido é forrado de pelos e glândulas que segregam cera, que tem a função de atrair partículas de bactérias que podem ser danosas. Uma onda de som que é detectada por um ouvido atravessa o canal auditivo e atinge o tímpano, membrana que tem a espessura de uma folha de papel, fazendo-o vibrar. Essas vibrações são em seguida transmitidas... Ó, tá vendo? Vibra e aqui os ossículos, né? O martelo, bigorna e o estribo. Parece um estribo mesmo, ó, por isso que é usado esse nome. E ele tá grudado aqui na cóclea que ele vai fazer vibrar. Então, os 3 ossinhos que compõem o ouvido médio.
para os 3 pequenos ossos que estão no interior do ouvido médio, martelo, bigorna e estribo. Esses ossos, que são os menores do corpo humano, ligam o ouvido externo ao interno e fazem isto com extrema eficiência. Estes ossículos do ouvido ampliam as ondas de som até cerca de 20 vezes, para auxiliar o ouvido interno a desempenhar sua tarefa. Nosso ouvido médio é ligado ao ouvido externo pelo tubo de Eustáquio, que liga nossa garganta ao nariz. Este tubo faz com que exista a mesma pressão dos 2 lados do tímpano. Esse tubo aqui, né? Ó, tubo de Eustáquio. O ouvido interno é um sistema complexo de canais ósseos e tubos com líquido semelhante à concha de um caracol. É nesse local que as ondas de som são transformadas em estímulos nervosos. A vibração destes pequenos ossos do interior do ouvido médio agita o fluido do ouvido interno, que se desloca ao longo desta estrutura semelhante à concha, estimulando ao fazer isto milhares de pequenos sensores. São esses sensores que enviam mensagens ao cérebro. Tá. Então, só um minutinho aqui. Opa, Faz tudo opa, isso em opa, questão opa, de opa. milésimos de segundos. Então, vamos lá. 8º ano. Ok? Deu para fechar aí a audição? Viram o tanto que é importante, né? O tanto que isso trabalha dentro dos nossos ouvidos, os ossículos, né? A transmissão e os sons. Então, a partir de aí, a gente vai aprender a educar os nossos ouvidos, né? A ouvir sons mais suaves, mais agradáveis, tá? Então, nós vamos aqui agora, no seu livro, na página 26, nós vamos falar do olfato e do paladar, que são os dois que caminham juntos, né? Olfato e paladar. Então, a capacidade de sentir cheiros, e essa capacidade de sentir cheiro vai também nos conectar no ambiente. Ó, pelo olfato, percebemos os diversos odores que se espalham no ambiente. Isso acontece porque dentro do nosso nariz existem muitas células sensoriais que nós chamamos quimiorreceptores. Então, quando o cheiro também espalha pelo ar. Quando isso entra dentro das nossas narinas tem muitas células sensitivas, chamadas quimiorreceptoras, que vão atrair as moléculas químicas do ambiente, fazendo a gente sentir o cheiro. Então, tudo que exala cheiro, exala molécula química, para que a gente possa, então, sentir o cheiro das coisas, tá? Só que nós temos uma memória olfativa. O que é isso? Quando você era pequeno, você sentiu o cheiro de alguma coisa, por exemplo, né? E aí esse cheiro ficou gravado na sua memória. Quando adulto, mesmo agora, você sente o cheiro daquela substância, você vai lembrar do gosto dela, você vai lembrar do dia que você comeu, nossa, que delícia, nunca comi, né, um bolo, uma torta, uma pizza gostosa igual aquela, por exemplo. Por quê? O cheiro foi tão bom, isso ficou incutido aqui na sua memória, no seu cérebro, né, processado no seu cérebro, que guardou, então, o que nós chamamos de memória olfativa. A mesma coisa vai servir para o cheiro ruim. Quando a gente sente um cheiro que a gente não gosta, a gente sente esse cheiro, isso processa, entra pelas nossas narinas, processa negativamente no nosso cérebro, e o nosso cérebro devolve isso como rejeição.
eco, né? Nossa, que cheiro ruim. Isso fica gravado na sua memória. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, até mesmo parecida com, você vai rejeitar, você não vai aceitar, tá? Então, nós temos o que nós chamamos memória olfativa. E essa memória olfativa, diz os estudiosos, que ela já é formada dentro da vida intrauterina. Quando o bebezinho, quando formando ainda na barriga da mãe, a gente já pode formar essa memória olfativa. E o bebê, depois que nasce, então, nem se fala, aí que ele vai formando todas as suas memórias olfativas. O olfato, o nosso nariz, então vamos começar por aí. O nosso nariz é composto por duas fossas nasais, dois buraquinhos que nós chamamos de fossas nasais, pela mucosa olfativa, dentro do nosso nariz é muito úmido, tem uma parte fina e delicada, né? Nessa mucosa olfativa, nós vamos ter os receptores que estão nas fossas nasais. Esses receptores vão ser tipo células que vão encaixar com a molécula do cheiro. Igual, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui a tampa que encaixa com a caneta. Então, a caneta seria a mucosa olfativa do nosso nariz. A tampa seria as moléculas químicas do cheiro que estão no ar. Encaixou com o nosso nariz, aí nós vamos perceber. Se não encaixar com o nosso nariz, nós não vamos perceber o cheiro, tá? Às vezes acontece, tem duas pessoas no mesmo lugar. Uma fala assim para a outra, nossa, você está sentindo cheiro de queimado? Aí uma fala assim, não estou sentindo cheiro de nada. Então, para uma, as moléculas químicas do fogo que queimou ali, da matéria que queimou, encaixou com a mucosa olfativa dela nos receptores. Aí ela sentiu o cheiro de queimado. Para outra, não encaixou, então ela não sentiu o cheiro de queimado, tá? Tem também os pelos. Os pelos servem, né, para filtrar o ar, tirar a sujeira do ar. Tem os vasos sanguíneos que servem para aquecer o ar e também nutrir, né? Nutrir as células do nosso nariz. Aqui nós temos esse bichinho. Esse bichinho, nós sabemos que a mucosa olfativa dele é capaz de ter assim, nem sei, acho que 10, 500 vezes mais de células olfativas do que a nossa. Por isso que ele é capaz de sentir cheiro de longe. E ele é capaz de manter a vida dele com o cheiro, né? Então, a capacidade que esse animal tem de sentir o cheiro é muito maior do que a nossa. E por isso que ele é usado pela polícia, né? Pelos bombeiros, para procurar as coisas. A gente vê muito aí, por exemplo, eu vi que teve um acidente na Índia, acho que um prédio, alguma coisa que desmoronou, não sei se vocês viram isso. Foi encontrado ontem uma criança de, não sei se é 4, 5 anos, que ficou, né, não sei quantas horas perdida debaixo dos escombros e que eles encontraram essa criança. Então, quando tem terremoto, alguma coisa assim, eles utilizam muito os cães farejadores. Lá em Brumadinho mesmo aconteceu muito isso. Eles ficaram muitos dias depois com cães farejadores para ver se ainda tinha vítima debaixo lá dos escombros ou não. Então, eles são treinados, o olfato dele é treinado a cheirar para encontrar pessoas, fugitivos, drogas, né? Então, eles têm uma capacidade muito grande de sentir os cheiros, os quais nós não temos essa capacidade. Eu quero voltar aqui nessa memória olfativa. Como eu falei para vocês, a partir do momento, né, que a gente nasce, nós vamos sentir o cheiro literalmente do ar. E uma das primeiras coisas que a gente vai sentir o cheiro é da mãe ou do pai, somente da mãe, por causa da amamentação, né, que fica mais junto. Então, a criança guarda o cheiro da mãe. E quando a mãe está por perto,
ela sente o cheiro, né? Então ela chora para a mãe pegar, porque ela guarda aquele cheiro, o cheiro do leite, o cheiro da mãe. E é tão assim o 8º ano que tem alguns hospitais, maternidades, somente quando a criança tem que ficar internada, em UTI, alguma coisa assim, neonatal, eles recomendam a mãe, por exemplo, a mãe leva uma blusa, né? Quando ela amamenta a criança, aquela blusa suja de leite, e a mãe vai embora e deixa aquela blusa lá junto com a criança. Porque a criança chora menos, porque ela sente o cheiro, sentindo o cheiro, ela pensa que a mamãe está ali junto dela. Então, literalmente, uma grande enganação, né? Para a criança não chorar muito, porque ela fica ali com a roupa da mãe, que amamentou, então ela sente o cheiro, ela pensa que a mãe está junto dela. Outra coisa dessa memória olfativa, igual eu falei para vocês, cheiros são cheiros. Tem pessoas que são extremamente sensíveis a cheiro. Qualquer cheiro um pouquinho mais forte, essa pessoa já sente repugnância. E tem pessoas que não são muito sensíveis, não, né? Alguém chega, tem algum alimento perdido na geladeira, tá fedendo, você tá sentindo? Não, tô sentindo nada. Então, são pessoas menos sensíveis. Isso depende do encaixe, igual eu falei para vocês, do aroma, da substância, né? Do que libera no ar, que encaixa com o nosso nariz. Isso vai até o nosso cérebro. Se isso processa de uma forma positiva, nós vamos gostar do cheiro. Se isso processa de uma forma negativa, a gente não vai gostar do cheiro. Não adianta a pessoa falar assim, nossa, mas isso tem um cheiro bom, você não gosta? Não, eu não gosto desse cheiro. Porque talvez para uma pessoa o cheiro foi processado de forma negativa, para outro foi processado de forma positiva. E eu volto agora para os bebezinhos. Olha o tanto que criança sofre. Às vezes vai alguém visitar o recém-nascido, passa perfume, passa creme, passa um monte de coisa. Aí chega lá, pega a criança e já vem com a criança, né? Já põe o nariz, a cabeça da criança aqui e a criança é obrigada a cheirar aquele cheiro todo, né? Aquela coisa toda. Então, às vezes, aquilo irrita a criança, incomoda a criança, ela não gosta daquele cheiro, porque ela, né, coloca no peito e aí vem aquele cheiro todo de produto químico, de perfume, sei mais o quê, e a criança é obrigada a inspirar tudo aquilo ali, né? E às vezes ela não gosta desses cheiros. Tem alguém aí na sala que não gosta de cheiro de perfume? Não? Tem alguém aí na sala que se irrita com cheiro muito forte? Também não. Então, essa Tia. Tem pessoas que não podem com perfumes fortes, tem que ser lavanda, coisa assim, bem Tia, suave. tem uns perfumes, assim, quando a pessoa passa esse perfume muito forte, eu começo a espirrar que nem doido. E tem gente que usa, né? Tem gente que usa, bate quase o vidro de perfume, não é assim? Uhum. E sai. E às vezes irrita a gente, né? Cheiro muito forte. Por exemplo, perfumes que têm um cheiro assim, mais adocicado, né? Madeirado. Então, são coisas muito fortes que às vezes irrita mesmo. Mas tem pessoas que gostam. Então, esse gostar ou não vai depender de um dia como a sua memória olfativa, né, processou isso daí. Isso vem desde criança, igual eu tô falando, com o cheiro dos pais, com o cheiro dos parentes, com o cheiro da casa, né? O do sabonete, o do creme, o cheiro do produto de limpeza, né? Por exemplo, cheiro de gasolina. Tem gente que gosta de ir no posto e sentir cheiro de gasolina. Eu, por exemplo, detesto o cheiro de gasolina. Então, com certeza, a primeira vez que eu senti, o meu cérebro processou isso de uma forma forte, ruim, negativa. E já tem gente que gosta, vai no posto de gasolina, faz questão de abrir o vidro, ficar com a cara lá de fora, o nariz, né? Para sentir o cheiro do combustível. Então, assim, são vários tipos de odores espalhados no ambiente e que o nosso nariz é capaz de perceber, o nosso cérebro é capaz de processar. Igual eu falei para vocês, isso vai ser processado com a memória positiva ou com a memória negativa, né?
E aí, às vezes mais forte, às vezes mais suave. Por exemplo, né? Não é que a gente não gosta de perfume, mas tem gente que não gosta de perfume forte. Tem gente que só gosta de perfume forte. Então, isso tudo vai ser de acordo com o que foi processado aqui no seu cérebro um dia. Agora, eu quero falar também daqui, tem pessoas que têm essas células aqui no nariz, essa mucosa olfativa, muito apurada. Assim como a audição, essa pessoa é capaz de sentir o cheiro até uma determinada distância. E com isso, 8º ano, a gente sempre tira um bem, né, um lado positivo de tudo isso. Pensa rápido aí, 8º ano, aí na sala. Fala para mim, vamos ver quem está lembrando, quem consegue lembrar, de uma profissão que as pessoas utilizam o nariz para cheirar. Será que existe? O que vocês acham? Oitavo ano, ninguém acha nada? Não, eu não sei não. Não sabe? Alguém arrisca um palpite? E eu falo para vocês que tem. Olha, nessas grandes indústrias, Natura, Avon, né? Essas indústrias de produto de perfumes, lá precisa de uma pessoa para cheirar as essências para poder fazer o perfume. Tipo assim, chega sei lá, um chefe de departamento, alguma coisa, e fala assim para a pessoa, ó, a empresa quer produzir um perfume do tipo, por exemplo, de canelado, meio com cheiro de canela, por exemplo. Aí o que eles vão fazer? Eles vão trazer várias essências para a pessoa cheirar e descobrir qual essência vai dar certo de acordo com aquele tipo de perfume que a fábrica quer. Então, eles vão pegar disso, daquilo, daquela planta, daquele lá, né? E leva para a pessoa. Aí a pessoa vai cheirar e vai ver, falou, ó, segundo o que vocês querem, eu acho que esse aqui dá bem essa essência de canela igual a empresa quer. Então, a responsabilidade é dele. Descobrir qual planta, qual tipo de essência vai dar certo com o tipo de perfume que eles querem produzir. Não, nós queremos produzir um bem suave, né? Bem tipo assim, cheirinho de bebê, alguma coisa nesse sentido. Aí ele vai ter que cheirar algumas essências para poder descobrir. É comum a gente chegar em loja de perfume, né? Ah, vim comprar um perfume. Aí eles vêm com aqueles provadores e borrifa naquelas tirinhas e dá para a gente cheirar, né? Aí você cheira 1, 2, 3, de repente você fala assim, nossa, nem sei qual que eu cheirei mais, tá tudo igual, você não consegue distinguir mais o cheiro. Que já aconteceu isso com vocês, de estar na loja, aí a pessoa fala assim, ah, então você cheira isso aqui, você cheira aquilo ali, que neutraliza o cheiro do outro, né? Às vezes eles dão, eu esqueci o que é mesmo que eles dão para a gente cheirar, não é canela. Alguém está lembrando o que é que eles dão para a gente cheirar, para neutralizar os cheiros antigos e você continuar cheirando os outros perfumes? Ah, eu vou lembrar depois e falo para vocês. Eu esqueci o que eles colocam para neutralizar o cheiro. Ah, Alecrim? Alecrim, café também, eu acho que café, pó de café. Eu sei que eles têm lá, porque às vezes a gente fica em dúvida e cheira 1, 2, 3, 4, 5, aí de repente você já não consegue distinguir mais os cheiros. Por quê? A sua mucosa olfativa já está toda impregnada com aquela química daquele perfume, né? Então aí você tem que, tipo, limpar, mudar aqui o cheiro, né? Para a mucosa voltar depois para as essências. Então, eles fazem assim, né? Eles borrifam lá e a gente vai cheirando aquilo ali e a gente vai definindo o qual a gente gosta ou não desses cheiros. E nós temos que ter muito cuidado com o nosso nariz, porque a gente não pode colocar qualquer coisa no nariz, né? Objetos, somente criança pequenininha põe bolinhas, coisinhas pequenas no nariz.
isso pode descer, isso pode atrapalhar, né, as funções do nosso nariz. Tem alguém na sala que tem adenoide no nariz aí? Ou já fez cirurgia de adenoide? Já fez cirurgia no nariz? Eu fiz cirurgia. Eu tinha adenoide, eu fiz cirurgia ano retrasado. É. O Gabriel também Fiz fez, cirurgia, mas não Gabriel? lembro pra quê, não. Isso. O Pedro também. Pois é. Às vezes, aqui dentro do nosso nariz, como nós temos dois septos, né, duas divisórias, eles falam a carninha cresce, né, a membrana, ela cresce e ela acaba passando para o outro lado do nariz. E aí ela acaba obstruindo, né, a passagem do ar. E às vezes tem que fazer cirurgia para tirar essa membrana mesmo, que ela acaba tampando, né? Ela cresce fora do lugar, ela expande e acaba tampando a passagem do ar, então, para a entrada aí do ar do nosso nariz. Então, às vezes tem que fazer mesmo a cirurgia para tirar, né, isso daí, tá? Dependendo dos casos, ela pode reduzir, por exemplo, com a natação, ela pode reduzir. Dependendo do caso, é cirúrgico mesmo. Não tem jeito de resolver a não ser pela cirurgia, tá? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aí do seu livro. Aí no seu livro mostra na página 27 a pessoa também cheirando o vinho. O vinho, ele pode ser pela degustação, como o café, e também pode ser pelo cheiro, tá? E eu falo para vocês, não são muitas pessoas que têm essas habilidades, não. Quantas pessoas fazem um curso e depois não conseguem porque não tem essa habilidade? Eu tenho que ter uma habilidade olfativa e gustativa muito grande para trabalhar nesses locais, né? Onde ele mostra aí os degustadores de vinho. Usa também o olfato, né? Assim como o café também. Eles usam o olfato para distinguir, né? Se é bom ou se não é. Então, nesse caso, a pessoa tem que ter muita concentração, né? Ela pega o vinho para poder cheirar, ela pega a essência para poder cheirar. Então, ela tem que ter muita concentração naquilo ali para que o cérebro dela processe e ela devolva de uma forma eficiente o qual eles precisam. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos para a gustação, porque os dois andam juntos, né? Olfato e gustação. Primeiro a gente sente o cheiro, depois a gente sente o gosto, sabia? Se eu vou sentir o cheiro e eu não gosto do cheiro, eu não vou gostar do gosto. Por isso que eu tenho certeza que na sua casa, você já deve ter ouvido muito essa expressão. Às vezes a pessoa vem com uma coisa para você comer. Você olha, você não sabe, mas instintivamente você já sentiu o cheiro e você não gostou. Aí você fala, não gosto disso, não quero não gosto. Aí o que eles falam para você? Você não provou, prova primeiro, menino. Você não provou para ver se é gostoso. Você fala, não quero, não gosto. Mas por quê? Você não pôs na boca. Por que você não gosta? Porque um dia você não gostou do cheiro. Então, primeiro eu tenho que gostar do cheiro, para depois eu gostar do sabor, tá? Então, por isso que os dois caminham juntos. Os receptores da gustação são quimiorreceptores, determinados corpúsculos gustativos e que estão na língua. Por isso que a nossa língua é cheia de uns negocinhos, parecendo uns preguinhos, né? Umas bolinhas. Dentro daqui no espaço da nossa língua, existe os locais onde nós vamos perceber com mais intensidade os sabores. Na extremidade, eu vou perceber o doce, sabor adocicado. De lado aqui, o salgado. Atrás do salgado, eu tenho o ácido picante. E no fundo da língua, eu tenho o amargo. E aqui no meio, eu tenho o umami, que é o sabor unificado. Lógico que aqui nessas partes da língua, é onde estão as papilas que mais percebem os gostos. Mas não significa que eu tenho, para eu comer o doce, eu tenho que colocar ele só na ponta da língua. Para eu comer o salgado, só aqui de lado. Não tem jeito. Então, aqui no meio tem o umami, o sabor único, onde eu tenho aqui uma mistura
dessas partículas para eu perceber o gosto dos alimentos, tá? Então, primeiro eu vou sentir o cheiro, depois o gosto. Gente, e falar nisso, tem alguém aí na sala que é assim? Eu já conheço muitas pessoas que tudo que elas vão comer, elas têm que cheirar e depois comer. Tem alguém na sala que é assim? Não? Eu não, tia, mas meu irmão é, nossa. Não é? É automático. É até estranho você ver pessoa. É no automático. Ela pega aqui, ela vem aqui, depois aqui. Gente, como Então, assim? Não é? Então, tem algumas pessoas que só come mesmo depois de sentir o cheiro. As outras não. Se você já sentiu o cheiro um dia, já identificou, já gostou, tudo bem, a gente leva só a boca. Mas tem gente que vai primeiro e depois vem para comer, né? Então, é mais ou menos isso. Ó, percepção dos sabores, né? A extremidade aqui da ponta da língua é o doce, é o azedo, né? O salgado, o amargo, né? E eu tenho o umami, que é esse sabor geral aqui. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para o doce ou para o salgado. Essas pessoas, as papilas não são muito ativas. Por exemplo, tem pessoas que não gostam do doce, acham o sabor adocicado enjoativo, né? Então, isso aí significa que essas papilas aqui, elas são, assim, muito sensíveis ao doce. Qualquer coisinha de doce, elas percebem uma intensidade maior. Outras pessoas, é o salgado. Outras pessoas, é o amargo. Nossa, amargo demais. Nossa, azedo demais. Então, são pessoas em que as papilas vão pegar com maior intensidade aquele sabor. E tem as pessoas que gostam mais de... Todos nós somos assim. Se eu for perguntar, cada um de vocês aí, pensa, o que vocês gostam mais, o doce ou o salgado? Não é? Eu, particularmente, eu prefiro doce. Nossa, eu adoro tudo que é de doce. Eu gosto. Até na comida, salada, eu gosto de coisas doces. Tem pessoas que não gostam do doce, mas gostam do sal, né? E por aí vai. Tem pessoas que comem pimenta sem reclamar do ardume da pimenta. Tem pessoas que qualquer coisinha de pimenta... Nossa, aí, colocou a pimenta na comida hoje. Sabe que eu não gosto. Quer dizer, às vezes coloca um pouquinho só e você já percebe isso de longe, né? A sensibilidade. Como se diz, gosto a gente não discute. E você não consegue passar para ninguém o gosto que você sente. Se der para 3 pessoas o mesmo produto, uma manga, por exemplo, manga madura, que ela tem um cheiro bom, né? Ela já é mais forte. Dá um pedaço de manga madura para 3 pessoas e pede para cada uma comer o pedaço de manga, saborear, mastigar lentamente, saborear e explicar o gosto da manga. 3 pessoas não vão conseguir explicar o que está sentindo. E cada uma vai explicar diferente. Porque o gosto eu sinto, eu não explico. Por mais que eu tento comparar, não, parece com isso, nossa, mas tem um sabor disso, não, mas é assim, assim, eu não vou conseguir explicar. E não tem jeito, né? Às vezes das 3 pessoas gostarem do mesmo jeito. Tem gente que gosta de manga mais verde, tem gente que gosta dela mais madurinha, e tem gente que gosta dela verde mesmo, né? Ou não. Então, o gosto, cada um tem o seu. Não adianta você falar, essa fruta é gostosa, come, se eu não sinto o cheiro. Se eu não gosto do cheiro, eu não vou gostar do sabor. E aí tem aquela técnica muito importante. Remédios. Talvez quando você era menor, fazia isso com você. Os remédios, eles têm cheiro. E às vezes o cheiro dele não é bom. Muitas vezes, quando o remédio é mais amargo, alguma coisa assim, eles aconselham a gente tapar o nariz, pôr o remédio na boca e engolir isso goela abaixo. Quando eu tampo o nariz, eu vou evitar de sentir o cheiro do remédio. Se eu ponho o remédio na boca e engulo ele rapidinho,
Olha, eu vou evitar do remédio entrar em contato com as papilas gustativas da minha língua e eu rejeitar o remédio. Quando ele é líquido ou quando é comprimido. O comprimido, quando é docinho, melhoral infantil, AS infantil, a gente põe na boca, até deixa derreter, né? Igual uma pastilha. Mas quando ele é amargo, você põe ele na boca e você dá jeito de engolir ele rapidinho para você não sentir o gosto. Porque se sentir o gosto, a gente vai jogar fora. Acontece isso com vocês? Alguém na sala já aconteceu isso? Fala para mim aí, quem é que tem mais facilidade em tomar comprimido do que o remédio líquido? Eu tenho. Mais o comprimido? Sim. Eu acho bem melhor comprimido. Muita gente Mais fácil. prefere o comprimido do que o líquido. Gente, daqui um pouquinho vai cair, eu vou deixar o dever no grupo da sala nosso, tá? De ciências, para vocês fazerem para amanhã. Então, muitas pessoas têm facilidade. Tem gente que não gosta de comprimido de jeito nenhum, só toma líquido. E tem gente